A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 6, a lição que traz como título A Teologia de Elifaz, Só os Pecadores Sofrem. Bem, nós estamos estudando a revista da CPAD do quarto trimestre do ano 2020, essa lição maravilhosa que vem aí expor o livro de Jó, um livro muito prático, um livro muito assim interessante para a vida prática dos irmãos, né? E um livro que realmente muitas pessoas não pregam nele. Eu dificilmente vejo alguém pregar sobre Jó, e quando prega, vai pregar no mais óbvio ali, naquela parte inicial do livro de Jó, não entra muito dentro aí dos discursos. E aqui nas nossas lições da EBD, é uma oportunidade para nós estudarmos o livro de forma completa. Agora, na lição 6, nós vamos falar da teologia de Elifaz. É um tema que assim, raramente eu vejo ensinar na igreja, pelo menos é o meu ponto de vista, né? Poucas pessoas param de fato para estudar os discursos aí de Jó e principalmente desses amigos de Jó, né, que vão tentar explicar para ele por que ele está sofrendo. E aí cada um vai trazer uma ideia diferente. Eu achei muito interessante essa lição e também, ao mesmo tempo, eu achei assim, uma lição um pouco difícil. Uma visão minha, tá? Uma visão minha. Tá? Eu achei uma lição um pouco difícil. Por quê? Porque é muita coisa para pouco tempo. Tá? Os discursos que nós vamos estudar aqui, né, são todos os 3 discursos de Elifaz, e cada discurso tem um capítulo inteiro, e depois tem Jó rebatendo o discurso dele, que também são 2 capítulos de Jó, de cada discurso de Elifaz. Então a gente tem aí 3 capítulos com os discursos de Elifaz e mais 6 capítulos com os discursos de Jó para uma lição apenas. É muita coisa, é muito conteúdo. Daí a necessidade de nós sintetizarmos isso em uma aula aqui em torno de 40 minutos, 50 minutos, é mais ou menos a aula que eu ministro toda semana. Sintetizar tudo isso, trazer um ensinamento dentro desses discursos práticos e fazer aplicações realmente relevantes para a vida dos irmãos. Então, quem está me assistindo geralmente é professor da EBD, mas também que está aqui para aprender a aplicar na vida e transferir depois, né, a ensinar para os seus alunos. E dessa forma, o desafio não é só meu, eu acredito que o desafio é de todos. Então, recomendo você dar uma lida nesses discursos, dar uma estudada aí, para se aprofundar e sintetizar isso de forma bem, assim, de excelência, de tal forma que fique um conteúdo de excelência. Então vamos começar aqui, só ressaltando aqui a questão do nosso aplicativo, aplicativo EBD em Foco, que você pode aí acessar o nosso conteúdo totalmente gratuito. A gente tem um conteúdo que é o vídeo, o áudio, o PDF, é o conteúdo gratuito, somente o slide que não é gratuito é para quem é assinante, mas tudo isso está dentro do aplicativo. Se você baixar o aplicativo sem precisar fazer cadastro, você já acessa os subsídios em vídeo, áudio e PDF, tá? Esse conteúdo está disponível para você. Toda terça-feira de manhã você já pode acessar, que já está disponível, tudo já está postado. A gente vai postando na segunda, na terça, mas você pode acessar lá que você vai encontrar esse conteúdo. Tá? E nós temos o PowerPoint, vídeo, áudio, PDF, como eu já falei. Tem também o site ebdenfoco.com, você pode acessar o nosso site. E nós temos também aí o nosso WhatsApp, né, que você pode mandar uma mensagem com seu nome e sobrenome para receber o conteúdo também pelo WhatsApp, 949-8409-2869. Então você pode mandar uma mensagem com nome e sobrenome que eu vou colocar você na lista de transmissão e vou lhe enviar toda semana o nosso conteúdo gratuito. O textual da nossa lição se encontra em Jó capítulo 4, versículo 7 e 8, que diz assim: Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. Então a gente tem aqui um trecho do discurso de Elifaz, tá? É que ele está fazendo uma defesa de que somente os ímpios que vão sofrer, mas e os justos jamais vão sofrer. A gente vai ver aqui que a teologia de Elifaz, ela faz um pouco de sentido, mas ela não é uma teologia completa, tem brechas, tá? E ele usa essa teologia para acusar Jó. Então a gente vem aqui na verdade prática, que diz assim, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno.
a gente vai ver que a questão da transcendência de Deus foi algo que Elifaz também pontuou, colocou Deus como sendo realmente o todo-poderoso, transcendente, que está nos céus, e esqueceu de falar que Deus também é imanente, que ele também se relaciona com o ser humano. Então isso aqui vai ser algo que a gente vai tratar nessa lição também. Então a passagem bíblica para estudo está aqui. Eu não vou fazer essa leitura bíblica em classe para ganhar tempo no vídeo, mas você vai ler não somente o que está aqui, né, Jó 4, do 1 a 8, mas você vai ler todo o capítulo 4, depois você vai ler o capítulo 5, você vai fazer uma leitura completa para entender aí por completo o que vai estar sendo ministrado aqui nessa aula, tá? Eu recomendo você que é professor da EBD, quer chegar mais bem preparado, faça essa leitura mais completa. Vamos para a nossa introdução, que diz assim, ó, nesta lição estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Então vale ressaltar que sentar para debater teologia, para tentar explicar alguma coisa que está acontecendo com alguém, isso é muito comum, até nos dias de hoje, e não foi só no tempo de Jó. Nos dias de hoje, sempre que tem alguém passando por algum problema, alguma coisa, os crentes às vezes se reúnem e começam a debater, cada um dá o seu ponto de vista com relação àquilo que de fato está acontecendo. Como Jó era um homem muito importante, fica subentendido que esses seus amigos eram sábios da época, eram teólogos da época, eram pessoas que tinham um conhecimento muito profundo. E dá para perceber isso nas palavras deles, tá? Eles não falavam qualquer coisa, eles tinham sim uma teologia bem fundamentada, às vezes aplicada da forma errada, às vezes com conteúdo errado, mas eles sabiam o que estavam falando. Então, realmente, eles eram muito inteligentes e estavam ali tentando explicar o que aconteceu com o patriarca. Nesse sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Então ele vai trazer essa teologia que, segundo ele, tá, quem é justo jamais vai sofrer. A gente vai ver aqui que até mesmo o próprio Jó também pensava dessa forma, só que Jó se encontrava ali numa situação complicada, meio que num paradoxo, porque ele estava sofrendo e ele sabia que ele era um justo. Então como que isso estava acontecendo? E aí vai ter todo aquele debate, onde o próprio Jó participa dessa ideia da justiça retributiva, mas ele começa a se questionar se essa justiça realmente ela é dessa forma. E aí vai ter todo o debate, né? Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Então é isso que Jó vai fazer. Jó vai rebater, vai contrariar aquilo que ele estava ensinando. E o que acontece é que ele não esperava isso de Jó. Nenhum dos amigos de Jó, na verdade, esperava que ele fosse rebater. Todos achavam que Jó ia confessar o pecado. Não, realmente eu pequei, né? Não sei, talvez ele ia falar que traiu a esposa, talvez ele ia falar que roubou de alguém nos seus negócios. Todo mundo estava esperando, na verdade, Jó a confessar o seu pecado. Mas Jó não faz isso, muito pelo contrário, ele vai falar que ele é um justo, e aí que o debate realmente toma um rumo assim bem profundo, tá? Ele vai se aprofundando, a gente vai lendo os diálogos, e os diálogos vão ficando mais complicados de entender, vai se aprofundando cada vez mais, até chegar no momento que Deus fala. Por quê? Porque realmente Jó vai contrariar o modo religioso de pensar ali da ortodoxia da época, né? Daquela doutrina supostamente correta que eles estavam crendo. Então, finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. Tópico 1. Os pecadores no contexto da justiça retributiva. 1.1. A lei da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional. Muito provavelmente, Elifaz era o mais velho. Tá? Ele começa a se pronunciar, ele começa a falar ali primeiro, né, por ser talvez o mais sábio, o mais velho, o que tinha ali um conhecimento mais profundo, e realmente ele, né, se aprofunda bastante na questão teológica. Tá? Ele vai fazer uma defesa daquele pensamento teológico tradicional que eles viviam, que eles acreditavam. Assim, algumas pessoas dizem que o discurso de Elifaz não foi o primeiro discurso foi o de Jó.
né? Jó discursou aquele lamento que a gente estudou na aula anterior, capítulo 3, e depois ele começou a discursar. Outros vão dizer que aquele lamento de Jó não faz parte dos discursos de Jó, dos diálogos, e que ele faz é o primeiro. Isso não muda o sentido do texto, tá? Isso é irrelevante. Mas dentre os amigos de Jó, percebe-se que de fato ele era o mais velho, né? O que puxou à frente. Então ele vai defender o pensamento teológico tradicional, que é a justiça retributiva. Então ele vai dizer que se a pessoa está sofrendo é porque de fato ela errou. Tá? Se ela não tivesse errado, assim, se ela tivesse cometido algum pecado, ela estaria bem, né? Jó estaria muito bem se não tivesse errado, tá? Ele está firmemente convencido de que a lei da causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contrariado. Então ele realmente está falando assim, não, isso aqui é o certo, jamais isso pode ser contrariado. Tá? A lei da causa e do efeito. Então todo efeito tem uma causa. Se você está sofrendo é porque você produziu esse sofrimento de alguma forma. Então esse era o pensamento de Elifaz, foi isso que ele defendeu. 1.2. O homem colhe o que plantou. Essa primeira parte de seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Tá? Então Jó, capítulo 4, do versículo 8, na verdade todo o capítulo 4 e 5, mas vamos ler aqui o capítulo 4, versículo 8, fala assim, ó, segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Então a gente observa que, né, ele vai fazer uma observação baseado no que ele acredita, na prática. Ele fala, olha Jó, o que eu tenho observado aí é que quem pratica iniquidade vai, né, sofrer as consequências dessa iniquidade. Então ele vai realmente escolher. E aí ele não está errado em dizer isso, tá? Essa teologia não está 100% errada. No entanto, o erro dele maior é aplicar isso a Jó, né, sem saber realmente o que aconteceu com Jó. Para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequências de nossas ações. A Bíblia mostra esse princípio, e de fato, como eu falei, ele não está 100% errado. O salmista escreveu sobre esse princípio. Ele fala assim, ó, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmos 1:6. Então a gente tem aqui realmente o salmista dizendo que, né, Deus aprova aquele que segue o bom caminho, o caminho do justo, mas o caminho do ímpio só leva àquilo que não presta, à destruição. Né, ele vai sofrer as consequências dos seus atos. Então esse princípio da justiça retributiva, realmente ela faz sentido. O Novo Testamento também atesta esse princípio. Fala assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 Pedro 3:12. Então, mais uma vez, uma confirmação de que esse princípio também é um princípio bíblico. Portanto, Elifaz defende que o pecado sempre produz consequências. Tudo bem, até aqui eu posso até concordar com ele. Realmente o pecado produz consequências. O erro dele é dizer que todos aqueles que estão sofrendo é porque pecaram, tá? Todos aqueles que sofreram, que estão sofrendo alguma coisa, alguma doença, alguma perda, alguma coisa, é porque cometeu algum tipo de pecado. O erro de Elifaz é fazer a aplicação errada deste princípio. Tá? Eu não posso chegar para um irmão que cometeu não, né? Um irmão que está sofrendo, que perdeu o emprego, que, enfim, sofreu um acidente, e falar, irmão, você só sofreu isso porque você pecou. Você só está passando por isso porque você errou. Então, começar a apontar. Então, foi isso que ele começou a fazer. Ele faz a aplicação errada desse princípio na vida de Jó. Então, né, segundo ele se Jó estava sofrendo, é porque havia pecado. Tá? Jó tinha cometido alguma coisa, estava escondendo o seu pecado, e aí ele vai fazer essa defesa dessa teologia, né, dizendo que, olha, Jó, não faz sentido tu ser uma pessoa que está sofrendo se tu não errou, se tu não pecou. Então, cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral de seu pecado, né? Era a única opção que Jó tinha. Segundo ele se Jó assumisse isso, assumisse que tinha errado, que tinha falhado e aceitasse essa teologia, talvez Jó seria abençoado novamente por Deus. Né? Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Então, como eu estava falando anteriormente, muitas vezes nós, né, cometemos esse erro de chegar para alguém que está sofrendo, chegar para alguém que está passando por uma dificuldade na vida e falar que essa pessoa só está sofrendo
porque ela pecou, porque ela errou, porque ela falou alguma coisa contra alguém, enfim. Aí a gente começa a acusar os outros sem saber o que está acontecendo. Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiças e esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Aqui, os amigos de Jó e o próprio Jó não sabiam o que estava acontecendo no mundo espiritual. Eles não sabiam por que Jó estava passando por isso. Eles não tinham essa informação. E aí começaram a julgar precipitadamente o Jó. No caso, a gente faz a mesma coisa. Às vezes nós não sabemos qual o propósito de Deus na vida do irmão. A gente não sabe o que Deus quer produzir na vida do irmão e a gente já chega acusando, tentando dizer, querendo explicar que, né, o motivo do irmão estar sofrendo, e ali a gente acaba acusando ele de viver na prática do pecado. Tópico 1.3. A queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Então aqui 2 capítulos, onde Jó vai comentar, vai se contrapor à teologia de Elifaz. Ele vai dizer que não concorda muito, apesar de que ele também estava ali sem entender o que estava acontecendo. Tá? Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado, por uma lei moral de causa e efeito, tá? Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Então era isso que eles acreditavam na época, e o próprio Jó também, né? Tudo indica que o próprio Jó acreditava também nessa teologia. Entretanto, ele sabia que isso não estava sendo válido para a vida dele. Então, Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Então, ele achava que esse pressuposto, essa ideia, era a única existente, não tinha outra explicação para o sofrimento. Tratava de parte da verdade, mas não de toda a verdade, né? Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. Então, aquela teologia era uma teologia que tinha fundamento, que fazia parte realmente de algo verdadeiro, entretanto, não era a teologia completa e não se aplicava no caso de Jó. O maior erro de Elifaz foi tentar aplicar isso no caso de Jó. O patriarca não aceitou a tese de Elifaz e, por isso, sente-se alienado de Deus, alienado de si mesmo, alienado de seus amigos, e isso levava Jó a queixar-se de Deus. A gente tem aí um homem que realmente estava sofrendo, que já deu o seu grito de dor, de lamento, que continuou ali depois sendo acusado pelos seus amigos e se sentiu longe de Deus, longe dos amigos, né, longe até de si mesmo. Ele estava assim, meio que perdido em si mesmo. Então Jó realmente ele estava, né, assim, numa situação complicada e isso levou ele a queixar de Deus, porque o próprio Jó também tinha essa crença nessa teologia da justiça retributiva. Né? Ele se queixa pela sua atual situação. Ele começa a falar assim, Deus, se essa teologia está certa, né, eu tô conjecturando aqui, né, eu estou refazendo as palavras de Jó. Né? Se essa teologia está certa, por que isso está acontecendo comigo? Então isso não é a situação toda. Tá? Não está completa, está faltando algo. Então é uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado, portanto não merecia sofrer. Era lógico, tá? E Jó tinha isso em mente. Se eu sou justo, eu não pequei, por que eu estou sofrendo? Então esse foi o questionamento de Jó. Em seguida, Jó se queixa a Deus, deixando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Na verdade, ele quer questionar Deus, ele quer saber, assim, ele quer ter uma resposta diretamente do próprio Deus. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas e o que ele quer, de fato, é uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. E isso vai acontecer lá na frente, no final do livro. Mas no começo, Jó ele não tem essa informação, ele não tem essa conversa com Deus, e aí ele realmente não sabe o que está acontecendo, mas ele começa a questionar e ele começa a defender ali a sua integridade. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é dirigir pessoalmente a Deus. Isso aqui é um fato, tá? Você está sofrendo, você, claro, vai interagir com outras pessoas, vai conversar, mas saiba de uma coisa, quem vai te dar a resposta para o teu sofrimento é Deus. E você tem que orar, tá? Nós temos que orar, nós temos que nos deleitar na presença de Deus, entrar na presença dele
aprender mais dele e procurar ouvir a voz dele, tá? Procurar ouvir o que Deus tem para nós, porque Deus tem algo ali. Diante do sofrimento, da dificuldade, Deus tem um propósito, não sei qual, no momento não me foi revelado. Talvez eu nunca saiba desse propósito, talvez nunca chegue a ter acesso a esse propósito, mas tem algo ali que Deus está tratando e a gente só vai saber se nos achegarmos na presença de Deus, tá? E não simplesmente ficar confiando em qualquer teologia que tem por aí. Vamos lá, tópico 2. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. Tá? Vamos ver aqui a 2.1, ortodoxia engessada. Nós vamos para o outro discurso de Elifaz. Em seu segundo discurso, Elifaz argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito na época. Tá? Então, ele vai entender isso. Ele fala assim, ó, capítulo 15, versículo 4. E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Tá? Olha, Jó, você tem agido contrário àquilo que a gente acredita, aquilo que Deus tem para nós. Tá? Ele vai dizer isso de Jó. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Tá? Então, se Jó está certo, se o Jó está falando, olha, eu não errei, eu não pequei, tá? Se ele realmente não cometeu nenhum pecado e agora ele está sofrendo, então aquela teologia tradicional está errada. Porque a teologia tradicional estava ensinando que o que está próximo de Deus é próspero, é abençoado, é rico. Tá? E aquele que peca, que vive no pecado, é amaldiçoado, vive na pobreza. Então esse pensamento, ele, apesar de ser rebatido no livro de Jó, apesar de ser rebatido em várias passagens bíblicas ali do Antigo Testamento, vários profetas falaram contra esse pensamento, muitos judeus acreditavam nesse pensamento, até mesmo na época de Jesus. Isso era realmente algo que estava ali, era um pensamento, uma teologia que estava na mente do povo, apesar de ser rebatido o tempo todo, mas estava na mente do povo. As pessoas achavam que se alguém era abençoado, é porque ela era fiel a Deus. E aí, só que Jó começou a perceber que não era bem assim. Jó começou a entender o seguinte, que tudo é uma dádiva de Deus. Ele dá, ele tira, e ele não faz nada de errado ao tirar. Essa questão da dádiva divina, a dádiva de Deus, Deus não tem obrigação de dar nada para ninguém. Tá? E Deus não é obrigado a ajudar a dar carro, casa, dinheiro para as pessoas. Deus não é obrigado a fazer isso. Essa teologia, infelizmente, existe até hoje. Muitos acreditam nisso, tá? Mas tudo que a gente tem é dádiva de Deus. Se ele não der, ele não está errado. Ele não está fazendo nada de errado. Ele não está sendo injusto, tá? Porque isso é bênção dele, dádiva dele, não obrigação do próprio Deus. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Ele estava pensando diferente, né? Por isso ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Isso aqui, começa a criticar a fala de Jó. Olha, Jó, tuas palavras são simplesmente palavras ao vento, elas não servem de nada, tá? Porque você está contrariando a nossa maneira de pensar tradicional. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética, tá? Ele vai realmente falando algo que entra dentro do contexto de profecia. A gente vai falar isso daqui a pouco, vamos chegar lá. 2.2. Uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 25, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Ele fala assim, ó, capítulo 15, versículo 9 e 10. Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Então ele está falando assim, Jó, qual é a revelação especial que tu tem que a gente não tem? O que tu tem de diferente? Por que tu está rebatendo o que eu estou falando, o que nós estamos falando? Porque a essa altura aqui, os outros amigos de Jó já tinham falado, tá? O capítulo 15 aqui já tinha passado um ciclo de diálogos, tá? Ele faz, aí depois tem os outros dois amigos de Jó e o próprio Jó fala, tá? E aí entra um ciclo de
de diálogos, e aí ele já tinha passado fala dos outros, Jó rebatendo todos eles, e aí chega um momento que ele fala assim, olha Jó, será que tu tem uma revelação especial que nós não temos? Porque até o momento, o que a gente tem, a informação que nós temos é essa. Então, segundo ele faz, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Ele está querendo dizer, olha, a gente acredita nisso há muito tempo. Há muito tempo é isso aqui, é dessa forma. Não adianta tu vir querer um pensamento diferente. Não é válido. Tá? Esse teu pensamento é novo, esse teu pensamento é uma inovação que nós não vamos aceitar. É nesse sentido que ele vai falar aqui de Jó. Mas Jó está disposto a se aprofundar mais e conhecer mais de Deus e entender o que tem além daquilo que ele já conhecia. Tá? Ele quer entender. Jó não está contrariando o próprio Deus, não. Ele está contrariando um pensamento religioso que na época era muito limitado. Tá? Era muito limitado, porque eles não tinham a Bíblia, eles não tinham nada escrito das Escrituras. O contexto do livro de Jó, pelo que a gente já viu aqui na época dos patriarcas, então o que eles tinham, a revelação que eles tinham ali, de alguma forma, era uma revelação oral, que era passada de pai para filho, e eles iam entendendo mais sobre as coisas, mas assim, eles não tinham algo ali, né, escrito, organizado para estudar. Então, por isso que ele questiona até a idade de Jó. Né, pelo menos Jó, tu não é, né, mais antigo do que esse dogma que está sendo ensinado. Quando tu nasceu, isso aqui já existia. 2.3. Um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz, tá? Jó 16:17. Então aqui, como eu falei, né, no começo a gente vai falando do diálogo ali entre eles, e a gente fala de Elifaz e de Jó, tá? Elifaz fala, depois Jó vai falar. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, tá? Aqui está escrito de uma forma poética, nós temos que interpretar dentro desse contexto da poesia, evitando assim literalismo rígido que empobrece o sentido do texto. Tá? Nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema de Deus. Momento algum Jó blasfemou de Deus. Muita gente me perguntou, né, entrou em contato comigo, o que é blasfema. Eu entendo blasfema como sendo proferir palavras contra o próprio Deus de forma consciente. Tá? Quando Jesus fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, é porque ele estava expulsando o demônio, e os fariseus estavam dizendo que Jesus estava expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios lá, e não pelo Espírito Santo. E aí que Jesus vai falar da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, atribuir ao Espírito de Deus uma ação demoníaca, como se fosse um demônio, como no caso de Jesus, realizando milagres, era Deus que estava realizando, e eles, de forma consciente, já tinham negado o Evangelho, já tinham negado a Cristo, estavam de forma consciente dizendo que o que Jesus estava fazendo era coisa do diabo, era obra do diabo. Então isso é blasfêmia, algo consciente, onde você vai contra Deus de forma consciente, acusando Deus, denegrindo a imagem de Deus, enfim. E nesse caso, Jó não fez isso. Tá? Jó, ele não blasfemou contra Deus em hipótese alguma, ele sempre reconheceu Deus como soberano, todo-poderoso, dono de todas as coisas, e jamais ele blasfemou de Deus, que isso fique bem claro. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, tá? Aquele negócio que eu estava falando logo atrás ali, né? Então, aquela pessoa que, né, é uma pessoa que é fiel a Deus, aí começa a exigir de Deus, né, bênçãos, como se fosse uma troca, uma barganha. Tá? Se eu sou fiel, eu mereço isso aqui. Mas Jó não tinha isso em mente, ele sabia que tudo que ele tinha era pela graça, tanto que ele falou lá no começo, né, com a sua esposa, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito é o nome do Senhor. Então ele reconhecia que tudo era pela graça, não era obrigação de Deus, tá? Porque ele apelava aos céus. Diante de tudo que acontecia, Jó recorreu aos céus. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Então ele procura um defensor nos céus, ou seja, o próprio Deus, né? É o próprio Deus que ele está procurando. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado, Jesus Cristo. Jó 19:25 fala: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre
a terra. Jó não tinha revelação de Cristo, ele não sabia de fato, né, quem era Jesus, ele não tinha essa revelação do Messias, muito provavelmente ele não tinha essa revelação. Não sabemos por que Jó de fato fala isso. Os intérpretes dizem aqui que Jó estava se referindo ao próprio Deus. Ele esperava um redentor, e esse redentor que ele esperava era o próprio Deus e não um ser humano, não alguém que estava aqui entre nós. Mas ele almejava por uma intervenção divina que iria redimi-lo e ia mostrar que de fato ele não era um pecador, tá? Mas a gente entende aqui que também isso aqui aponta para Cristo. 1 João 2,1 fala do intercessor, né? Nosso intercessor, nosso advogado, né? Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Na 1 João 2,1, a gente tem realmente aí algumas traduções trazem advogado. Temos o nosso advogado junto ao Pai, que vai interceder por nós. Tá? Então Jó sabia que ele era um homem justo, estava ciente disso, e ele confiava que um dia Deus iria interceder por ele. Tópico 3. Vamos agora para o terceiro discurso de Elifaz, para entendermos melhor aí o seu pensamento, a sua teologia. Os pecadores diante de um Deus infinito. 3.1. Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, Elifaz apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Tá? Jó, capítulo 22, é o terceiro discurso de Elifaz. A transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta sua superioridade em relação à criatura. Quando a gente fala que Deus é transcendente, que Deus é superior a tudo, ele é fora parte da criação, isso aqui não é algo errado, tá? Ele está defendendo aí realmente que Deus é um ser superior, separado da criação, tá? Ele está acima da criação e não está limitado por ela. Então a gente tem aí realmente uma revelação do que a Bíblia defende sobre o próprio Deus. Elifaz não está errado em dizer isso. Tá? Ele vai dizer o seguinte, ó: pode alguém ser útil a Deus? Mesmo sábio pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia e os seus caminhos fossem irrepreensíveis, se seus caminhos fossem irrepreensíveis? Jó 22, 2 e 3. Então aqui Elifaz começa a apresentar para Jó que Deus é todo-poderoso e que diante da vida de santidade que Jó está dizendo que tem, que diferença isso faria para o Todo-Poderoso? Que proveito Deus teria com isso? A gente observa aqui que ele está certo ao afirmar que Deus é transcendente, mas ele está errado ao dizer que Deus não se importa conosco, que Deus não está nem aí para nós. Porque quando a gente leva a transcendência de Deus a um nível muito alto, a gente cai na ideia do deísmo. Deísmo com D de dado. Deísmo. O que é o deísmo? O deísmo afirma que Deus existe, que ele criou o universo, mas ele abandonou o universo. Ele não se importa com suas criaturas. Ele está acima de tudo e ele não tem nada a ver conosco. Tá? Isso é o deísmo. Tem o teísmo, que é com T de tatu. O teísmo é o que a gente acredita. Tá? Nós evangélicos acreditamos que Deus criou a humanidade, criou todas as coisas e se importa com a sua criação. Ele cuida da sua criação. Deus está conosco. Nós somos teístas, com T de tatu. Tá? Então tem esses dois pensamentos aí, o deísmo e o teísmo. E tem aí um outro extremo que quando fala da imanência de Deus, que Deus é imanente, que ele se preocupa com a criação, ele se envolve com a sua criação. Quando a gente leva a imanência de Deus ao extremo, a gente cai no panteísmo. O panteísmo já é um pensamento de que Deus é tudo e tudo é Deus. A própria natureza é Deus. Então aí já mistura tudo e já é um outro extremo que nós temos que evitar. Então a gente entende que Deus ele é transcendente, mas ao mesmo tempo imanente. Ele tem esses dois aí, mas dentro de um certo equilíbrio. Tá? Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Deus não tinha mais nenhuma relação com Jó, mais ou menos nesse sentido. Ele era grande e não poderia se envolver com quimeras humanas
principalmente nas do pecador Jó. Era meio que, Jó, você não é nada diante de Deus, Deus não se importa contigo e tu, ó Jó, vai ser aí abandonado. Deus, ele é transcendente, ele está acima de tudo, ele não tem nada a ver contigo. Então esse pensamento de Elifaz é um pensamento errado, tá? Um pensamento totalmente errado. No vídeo de destaque da semana passada, eu comentei algo que até pode se encaixar aqui, né? Que uma fala do C.S. Lewis, que ele diz assim, que somente se existisse um único pecador na face da terra, uma única pessoa precisando ser redimida, Jesus viria e morreria por essa única pessoa. Tá? Ele sacrificaria para salvar esse único pecador. Então, a gente tem um Deus transcendente, que está acima de todas as coisas, acima do universo, mas a gente tem um Deus imanente, que se preocupa conosco, que olhou para a humanidade, que viu que a humanidade era pecadora, que viu que a humanidade precisava de redenção, que enviou o Redentor para viver aqui como ser humano, morreu, ressuscitou e oferece hoje a salvação para todos e se preocupa com a sua criação. Então a gente tem esse Deus que é transcendente, mas imanente, que cuida de cada um das suas criaturas individualmente. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na Terra, indiferente às coisas que criou. Ele fala assim, ó, Jó 22:12, não está Deus nas alturas dos céus? E em que altura estão as estrelas mais distantes? Então, assim, ele está realmente colocando Deus como sendo aí o ser todo-poderoso longe de toda a criação. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender. 3.2. Deus caminha com os homens. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara, capítulo 23 até o capítulo 24, né, os dois capítulos aí. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como Elifaz quer dar a entender, tá? Ele não nega. A Jó está falando assim, Deus é transcendente e eu tenho isso como uma verdade absoluta. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta. Jó 23:13. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Então ele reconhece que Deus é transcendente e pode fazer todas as coisas. Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó está consciente de que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Jó 23:10. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro. Então Jó está falando assim, que Deus ele é transcendente, mas é imanente. Ele se preocupa comigo. A ideia do texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Então Jó reconhecia que Deus estava com ele, cuidando dele o tempo todo. É exatamente isto. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Então é bom andar com Deus. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Então Deus, sendo transcendente, ele não abandonou a sua criação, ele cuida de cada um, ele se envolve com os detalhes de cada um. Deus sabe tudo sobre sua vida, sobre minha vida, cada detalhe. Ele tem sim uma preocupação conosco, porque ele é um Deus imanente, um Deus que está dentro de nós. Nós temos Deus dentro de nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Então isso é muito importante. Nós colocarmos aqui, pontuarmos que Deus é um Deus que se preocupa com a sua criação, que cuida da sua criação, que veio redimir a criação caída, manchada pelo pecado, ofereceu a salvação a todos. Quem crê vai ser salvo, quem não crê vai ser condenado, infelizmente. Mas nós temos aqui realmente um Deus que se preocupa com cada um de nós. E Jó estava consciente disso. Apesar de Elifaz estar ali apresentando um Deus somente transcendente, que não tinha preocupação com as suas criações, com a sua criatura, melhor dizendo, a Jó não concorda com isso e reconhece que Deus é um Deus imanente e se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Conclusão. Estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional, que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado.
Jó o contrapôs e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. Então Jó estava ciente de que ele não tinha pecado, que não tinha cometido nada, ele não sabia o motivo dele estar passando por aquilo, mas ele sabia que aquela teologia da época não era suficiente para explicar aquilo que ele estava vivendo. Por esse motivo, Jó busca uma comunhão mais profunda com Deus, ele busca um redentor que está no céu, ele busca ir além daquilo que ele conhecia para que ele tivesse um relacionamento mais profundo com Deus. No final das contas, a Bíblia vai dizer ali no final do livro de Jó que de fato Jó estava certo, tá? Jó ele era um homem fiel a Deus, ele não tinha nenhum pecado, e os amigos de Jó estavam errados, eles tiveram que ir ali depois para Jó oferecer sacrifício por eles e tudo mais. Então, a gente observa que a teologia de Elifaz não é 100% errada, entretanto, a aplicação dela é errada, tá? Ele aplicou de forma errada na vida de Jó, e por esse motivo ele também, lá no final, teve que, né, meio que pedir perdão para Jó, né? E Jó também foi apresentar ali, ele fazer o sacrifício para que, né, ficasse tudo bem entre eles. Tá? E também, no caso, é o próprio Deus que fala isso, né? Para que eles fossem diante de Jó e Jó oferecesse o sacrifício. Amém? Então eu chego aqui no final da aula, a gente tem aqui as perguntas para quem vai usar aí o slide aí na igreja. E você que me acompanhou até aqui, muito obrigado, que Deus lhe abençoe grandemente, que você possa continuar aí na presença dele, ministrando uma aula de excelência. Compartilhe esse conteúdo para que outros professores de EBD também possam conhecer o conteúdo do EBD em Foco. A paz do Senhor, até a próxima aula.